Pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Robson dos Santos. Mais uma vez estamos aqui através desse canal para abençoar a sua vida com esses vídeos, com essas palavras poderosas que Deus tem colocado no nosso coração. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos. Pessoal, todos vocês aí que têm nos acompanhado, desde já eu quero agradecer a cada um pelo carinho, pela consideração. E como vocês estão vendo, eu tive a honra, o privilégio de hoje receber aqui os amigos em minha casa para nós discutirmos, estudarmos um texto da Palavra de Deus. E eu já quero aqui apresentar para vocês, está conosco aqui o pregador Marley, lá da filial do Bandeirinhas. Queridos, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Pastor Robson, privilégio para mim. Privilégio é todo meu, privilégio é nosso. Para mim é uma honra poder contribuir para o crescimento do conhecimento da Palavra de Deus e que Deus venha enriquecer a vida de cada um que está agora assistindo esse vídeo. Deus fale com você através de nós. Muito obrigado, pastor. Amém, amém. Conosco também está o diácono Paulo César, lá da filial do Vila das Flores. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos, que a paz do Eterno seja com todos. Queria agradecer ao pastor Robson por receber nós aqui na sua casa. Amém. É um privilégio muito grande estar com o Senhor, né? E com demais companheiros aqui da obra. Que Deus nos abençoe grandiosamente. Amém. E nós possamos ser usados pelo Eterno nessa noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Conosco também está o pregador Isaac, também da filial do Bandeirinhas. Amém. Para mim é um privilégio, quero cumprimentar o pastor Robson, a todos que estão aí nos assistindo, nosso querido irmão Diácono, Marley. Amém. É um prazer para mim, sinto privilegiado, viu, pastor Robson, estar Amém. aqui junto com vocês para aprender e cooperar também um pouco com o texto da qual a gente vai estudar. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje nós sentimos por bem, da parte de Deus, nós estamos aprofundando um pouco mais no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo número 5. Nós vamos deixar aqui com o pregador Marley. Amém. Ele vai fazer uma introdução, depois o pregador Isaac também vai deixar a sua participação. E assim a gente vai interagindo. Você já acompanha aí, deixa sua Bíblia aberta e nós vamos aprender muito. Amém. O Evangelho de Lucas, eu quero deixar algumas informações que são bem relevantes, algumas peculiaridades do Evangelho segundo Lucas. Lucas, ele é o único escritor gentílico ou gentil, não judeu, neotestamentário do Novo Testamento. Um grande estudioso chamado Josh McDowell disse que de toda a história do cristianismo é considerado o maior historiador de toda a história, Lucas, porque de fato ele foi um homem que não viveu com Cristo. Tem muitos que têm essa dúvida se de fato Lucas era ou não discípulo de Jesus. E Lucas não era, ele era egípcio, um médico, gentil. Ele não viveu com Cristo, mas ele procurou, como ele escreve no seu capítulo de número 1 do Evangelho que leva o seu nome, e do livro de Atos dos Apóstolos, também no capítulo 1, ele procurou pesquisar. E ele foi atrás de testemunhas oculares que viveram com Cristo, que andaram com Jesus, e ele narra de forma tão detalhada que ele supera em detalhe os próprios discípulos de Jesus, que escreve evangelhos também, como o próprio Mateus. É considerado o maior livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas. Ele é o maior livro de todo o Novo Testamento. Outra peculiaridade do Evangelho segundo Lucas, que ele é o único evangelho que está em ordem cronológica. Os fatos estão sequencialmente um depois do outro. É o único que está em ordem cronológica. E uma quarta peculiaridade do Evangelho segundo Lucas é que ele dá ênfase na humanidade de Cristo, no Jesus que é o homem perfeito. E se eu fosse dar um título para o Evangelho segundo Lucas, eu daria de O Evangelho da Oração, porque é o evangelho que mais destaca a vida de oração de Jesus. O Evangelho segundo Lucas. Uma coisa que nós percebemos também, pessoal, aqui dentro dessa fala aqui do pregador Marley, é que Lucas, por ele ter sido um doutor, um médico, ele é muito detalhista. Principalmente no que diz respeito às enfermidades, né? Ele é muito detalhista. Vocês vão perceber também em Atos dos Apóstolos, você vai ver como que ele já abrange os detalhes por ele ser médico. Muito, muito bom. E é uma escrita que, se for comparar com a escrita dos outros comentaristas, dos outros evangelistas, a biografia de Jesus narrada por ele leva um português, uma escrita bem diferenciada. Ele tem uma
uma peculiaridade, uma entrega, uma dedicação maior em falar sobre a pessoa de Jesus, e isso destaca ele. Não é à toa que é um dos livros que eu mais gosto de estudar, pastor, o livro de Lucas. É um dos evangelhos, é o evangelho que eu mais amo. Em questão de detalhes e fidelidade ao que Jesus fez, Lucas é o que mais aproxima. Mas em questão de profundidade, João se supera, né? João supera porque em João ele vem mostrando a divindade de Jesus. Mas, de fato, é o evangelho que nós devemos, com certeza, sempre meditar, estudar, que creio que é um livro que supera muito dos outros evangelhos, o evangelho segundo nosso irmão Lucas. E o Isaac agora vai ler capítulo número 5, né, pastor? Que é o texto abordado. Então aí, pessoal, então se você já acompanha aí, tá vendo a profundidade, nós preparamos aí essa porção aí para o relevo espiritual de cada um aí que está nos acompanhando. Vamos deixar também a participação do pregador Isaac. Ele vai estar fazendo a leitura. Amém, meus irmãos? Vamos lá, Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava o povo. Versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em sua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Versículo de número 7. Glória. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que lhe haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Amém. Uma Glória a leitura Deus. maravilhosa. Eu quero trazer alguns pontos de vista que eu tenho aqui. Primeiro, a questão estratégica de Jesus, que ele chega na beira da praia Vamos ver se por isso. e tem uma multidão esperando ele, pastor Robson. E a gente está falando de um tempo que não tinha a tecnologia de um microfone. E olha a estratégia de Jesus para pregar para uma multidão. Ele sobe em cima de um barco e ele vai falar a favor do vento. Olha a estratégia de Jesus, mano. Ele vai falar a favor do vento para quê? Para que pudesse, através da sua voz, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, de chegar em uma igreja e às vezes por falta de luz ou por não ter quem mexer no som, você tem que pregar no gogó. A dificuldade para um pregoeiro, para quem está ali ministrando a palavra, falar por algum tempo, explanar a palavra sem o uso do microfone é muito difícil. Então a estratégia de Jesus, a preocupação dele com os detalhes, como o próprio Lucas é muito detalhista, Jesus também era muito detalhista e estratégico na questão de ministrar a palavra. Então, para que o máximo de pessoas, já que a sede dessa multidão, diferente de outras que encontravam com Jesus,
que era por curiosidade, que era por milagre. Essa multidão ela está espremendo Jesus, segundo Lucas, por interesse unicamente na palavra. E Jesus, sabendo dessa sede, dessa sedenta vontade de ouvir a palavra, Jesus faz questão de que todos pudessem ter alcance da voz dele. E ele vai pregar num barco a favor do vento, para que assim a sua voz ecoasse e chegasse ao maior número de pessoas possível. Tratando aqui na introdução. Né? Então, o ponto aqui é estratégia, o primeiro ponto. Então, Jesus conecta espiritualidade com estratégia. E uma coisa interessante que eu vejo aqui, duas funções importantíssimas da palavra de Deus. Primeiro, a palavra ela tem o poder de unir, de trazer as pessoas. É bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Hoje tem muita inovação, não é renovação. Muita inovação para querer trazer as pessoas. Mas nós vimos aqui que é a palavra que atrai as pessoas. Com a multidão vinha, então é a palavra que traz. Então a incumbência, a responsabilidade é da palavra. Glória. Então a palavra trouxe. Segundo, a Bíblia diz que a multidão apertava, ou seja, essa palavra aqui nos aperta. Glória. Porque a palavra, o evangelho de Cristo, ele nos coloca no estreito. Aleluia. Então quando a palavra é pregada, ministrada, na sua essência, ela nos aperta e nos coloca no prumo e põe a gente numa situação sim para a gente decidir de confronto, fato, né? Fica confrontando com a gente. O próprio Jeremias disse que ela é como um martelo que quebra a pedra. Ela quebra a pedra, quebra. Então, primeiro ponto, Jesus, a estratégia de pegar um barco. Segundo, a palavra ela tem a incumbência, a responsabilidade de trazer. Terceiro, a palavra também nos aperta, porque a Bíblia diz que a multidão apertava a palavra de Deus. Então esse evangelho que você está ouvindo até hoje, ele não te confrontou, ele não te colocou ainda assim numa situação assim de você decidir. Esse não é o evangelho que nós estamos pregando aqui. O evangelho tem que te confrontar, ele tem que te apertar, e é a palavra que atrai as pessoas para tem um pensador que diz que a porta ela não passou por reforma, né? Ela continua sendo estreita. Né? Então, assim, a gente vive um evangelho em muitos lugares pregado que parece ser um evangelho que a porta passou por reforma. Então, não é renovação. Não. É inovação. Inovação. Então, isso é perigoso. Se ampliou a porta, não é renovação, sai correndo. É inovação. Sai correndo. Até porque a porta é o próprio Cristo, né? E ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e não há sombra de variação. Glória a Deus. Pegando esse gancho, vamos deixar o mestre. Meus irmãos, muito bem explanado o primeiro ponto aí. E que Jesus nos chama a atenção quando ele fala ver 2 barcos parados. 2 ferramentas paradas. Ferramenta não foi feito para ficar parado. Jesus viu ali 2 barcos parados e falou assim, não, aqueles barcos têm utilidade. Glória. Meu irmão, na mão de Jesus tinha utilidade. Enquanto eu estava com ele... Ferramenta não foi feito para ficar parada. Ferramenta foi feito para usar. Glória. Quando estava na mão de Pedro, estava inútil. Mas quando Jesus pegou, salvou almas. As ferramentas estão paradas. Talvez você está parado aí na sua casa, você é ferramenta de Cristo. Não fica parado não, meu irmão. Louvado é Deus. Louvado é Deus. Pastor, eu gostei do que o Isaac falou no início, a conexão de estratégia e espiritualidade. Porque Jesus, ele tem espiritualidade, ele tem palavra, mas ele usa a estratégia. Eu acho que esse equilíbrio que é necessário na igreja atual. A estratégia com a espiritualidade. Tem igrejas que a estratégia supera a espiritualidade. Tem muito método, tem muita luz, tem muito show, fumaça, tem muito barulho, tem muita fumaça, tem muito grito. Tem uns lugares que você não entende se está no culto ou no centro de candomblé. Tem uns que você não entende se está no show ou se está na presença de Deus. Porque é muita estratégia e pouca espiritualidade. Tem uns que tem muita espiritualidade, mas não tem estratégia. A Bíblia diz, eu gosto desse texto de Isaías, das armas espirituais do cristão, Efésios 6:11. Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. A palavra usada ali como astuta cilada é metodeia. Eu gosto dessa expressão grega, que ela significa métodos, estratégias ou estratagemas. Satanás, ele trabalha com estratégias, o que Paulo está deixando bem claro. Nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, que é uma armadura espiritual, né?
Você lê Efésios 6, do 10 em diante, você vê que é uma armadura espiritual. É para a gente se preparar para as estratégias do diabo. Então o diabo, para destruir homens, para destruir a igreja, ele se vale de algumas estratégias. Ele trabalha com métodos. Para destruir o próprio Davi, ele usou método. Para acabar com a vida de Davi, para tentar fazer Davi pecar, ele usou método. Para tentar destruir Sansão, ele usou método. Para tentar destruir Israel, ele usou método. O Salomão, que era um homem sábio, para Satanás conseguir derrubar aquele homem que tinha uma sabedoria indizível, que era quase impossível alguém na terra ter uma sabedoria igual a ele, ele usou estratégia. E a igreja tem que entender uma coisa. Satanás, ele usa estratégia para destruir. Por que nós não devemos usar estratégias para construir, para fazer com que o reino de Deus avance? Jesus usou estratégias. A igreja atual, muitas usam estratégias, já outras não usam. A gente tem que entender que tem esse equilíbrio. Jesus usa a estratégia, mas a estratégia não é o objetivo. O objetivo é a palavra. A estratégia trabalha em prol da palavra e não o contrário. Tem gente que usa a palavra, mas o alvo não é a palavra. O que usa a estratégia, e a estratégia é o centro. Ele quer trazer as pessoas para a igreja, não por causa da palavra, mas por causa da estratégia. Vou colocar luzes aqui. Para quê? Por causa que isso aqui vai fazer o jovem ficar na igreja. Entenda uma coisa. Aquilo que você usa para trazer a pessoa para a igreja é aquilo que ela vai ter necessidade de receber constantemente para ela permanecer na igreja. E no dia que acabar, ela vai embora. Vai embora. E Jesus é permanente. E ele usou o que para prender o povo? A palavra. A estratégia foi para começar a pregar, mas o que prendeu o povo foi a palavra. Foi a palavra. Agora, glória a Deus. Uma coisa interessante, o diácono Paulo falou sobre ferramenta parada, né? Ferramenta não é para ficar parada. Que é no versículo de número 2, é isso, né, diácono? Paulo aí que ele vem falando sobre... E viu 2 barcos parados junto ao lago. Agora, você pensa bem, barco parado junto a... Ali todo o cenário, ali tudo era favorável para esse barco estar movimentando. Porque o barco não está no deserto. Ele está na margem do lago, mas está parado. Tem pessoas que estão no lugar certo, crê na pessoa certa, mas está parado. Pastor, interessante que eles estão parados por causa da tristeza, do desânimo que aconteceu na noite passada. Não pegou nada. Então o desânimo parou eles. Ô pastor, eu acho que o desânimo ele tinha que ser um incentivador para a gente continuar. Justamente. Não deu, vou tentar de novo. E olha como que Deus não faz acepção. Os 2 barcos teve utilidade. Porque no primeiro ele prega. Mas depois... Para deixar claro aqui, que pelo fato de hoje Jesus estar usando o seu barco, o meu aqui não é desvalorizado, não. Não. Porque se não tivesse os 2, o barco ia a pique. Porque o milagre foi para compartilhar. Glória. Porque o milagre não é individual. Então, mas Jesus viu o que ele ia usar e viu o que ele não ia usar. Então não é, mas Deus não me usou hoje. Mas isso não é sinal de que Deus não te viu, não. Ih, Jeová, você não esperou o final. O final das coisas é melhor do que o início. É isso aí. Ele usou o barco de Pedro, mas no final, o de André, o de João e de Tiago. Essa daí foi forte, porque um foi visto para ser usado e o outro foi visto para ser honrado, compartilhar daquilo que Deus te fez. Então, fica tranquilo. Pegou essa não, se meu o irmão querido? prega, se você ainda não está pregando, se é irmão, o irmão canta e você ainda não está pregando, calma que vai chegar. Às vezes sua função não é pregar, não é cantar, mas é só para indicar, para ajudar. Jesus, deixa Deus te usar. O barco é teu, mas o dono não é tu não, tá? É Jeová. Glória. Pastor, eu vou ficar no versículo 1 só para concluir aqui. Apertando a multidão. Jesus já foi apertado? Jesus, olha o que essa tradução, a King James fiel, a King James atualizada, que o Isaac está usando, ela fala: aconteceu que no determinado dia estava próximo de um lago e uma multidão espremia-o de todos os lados. Jesus estava sendo colocado na parede, pastor. Peraí. A gente pode colocar Jesus na parede? Olha que top, olha que top. A gente pode colocar Jesus na parede? De forma alguma. Então o que estava acontecendo? A Bíblia diz que a multidão espremia Jesus e colocava Jesus contra o mar, contra a parede. Olha que top. Eu acho que está faltando isso nos dias atuais, pastor. A gente aproximar tanto ter de Jesus. tanta fome por Jesus, ter tanta fome por Deus.
O Henrique, um colega nosso, ele usa uma expressão que a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhando no culto. Que não pode deixar o Espírito Santo... Tem dia, ele falou, mas imagina o Espírito Santo chegando no culto, e assim, tem ninguém buscando batismo, tem ninguém falando, Deus me enche. Aí o Espírito Santo fica sentado falando, ninguém me quer aqui não. Aí eu quero só reiterar aqui o que o pregador Marley está falando, não é você no sentido de colocar Jesus, se é hoje tem que ser desse jeito, não. É sede, é vontade, é força, a multidão espremia, então é força, é busca, é desejo, é anseio. Ainda bem que você falou que eu ia falar isso, para não chegar uma informação errada. Então o povo, de tanta fome que eles tinham, eu não queria milagre, pastor. Essa multidão aqui de Marcos 5 que me chama a atenção, que eles não queriam cura, ressurreição. Agora, tem uma coisa, pessoal, esse negócio de espremer, ele quer dizer, eu quero é tudo. Ih, eu não quero metade. Quando você espreme ali, você espreme, eu quero é tudo. Jesus está aqui, eu quero é tudo. Porque você vai na igreja, só isso tá bom. A Bíblia diz que a multidão espremia. É como de todos os lados. Dá aquele sentido, o sentido seguinte. Quando você espreme, você quer sugar tudo. Glória. O sumo, você quer tirar tudo. E essa tradução King James atualizada, como ela usa a expressão de todos os lados. Imagina Jesus tentando correr para a direita. Não, aqui isso não vai passar não. Eu quero palavra. Não, não vou fugir não, vai fugir não. A gente quer Bíblia. A gente está faltando uma geração que procura mais da palavra, que tem fome pela palavra. Eu costumo dizer que nesse tempo final, a gente não precisa mais de um reavivamento. Nós precisamos de um reabibliamento. A igreja está precisando mais de valorizar, de voltar para a palavra, para as escrituras. Eu estava estudando um dia desse, um artigo desses aqui, até aquele ali, o mais completo guia do judaísmo. Eles falam que o povo judeu era reconhecido como o povo do livro. Qualquer casa que você adentrasse, às vezes você não encontrava uma mobília assim luxuosa, mas lá tinha uma pequena estante com os livros, porque o povo judeu, eles são de leitura. Infelizmente eu falo isso com nível de informação, infelizmente nós cristãos somos péssimos em leitura. Então isso aí é o que o pregador Marco está falando. A gente está vivendo no pingado, enquanto o povo espremia. Justamente. Então hoje o povo, toda regra tem exceção, mas às vezes prega alguma coisa, está repregando alguma coisa que a pessoa já pregou, porque nós temos preguiça de ler, de aproximar, de aprofundar. Como é que a gente alcança a fé, pastor? Como que a Bíblia fala? A fé vem como? A fé vem por ouvir. Ouvir a palavra. A palavra. Não é orando, não? Não. Não é jejuando? É ouvindo. É ouvindo a palavra. Então a única forma que eu alcanço fé... ouvindo a palavra. Aí Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única forma de agradar a Deus é com fé. Se eu oro sem fé, não agrada a Deus. Se eu jejum sem fé, não agrada a Deus. E a única forma de eu alcançar fé é ouvindo a palavra de Deus. Então o povo que na hora que a gente está pregando, fica mexendo no WhatsApp. Mastigando chiclete. Ir no banheiro. Isso aí não vai ter fé nunca. Levanta toda hora. E como vai agradar a Deus? A festa não adquire orando. Não, a festa adquire ouvindo a palavra de Deus. Então, cada momento que você está passando na frente desse telefone, computador, ouvindo a gente aqui, Deus está acrescentando a tua fé. Receba a fé em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Vamos lá? Continuar o versículo 3. Deixa eu trazer algo aqui na introdução aqui ainda, só para a gente desembanhar aqui. A Bíblia fala assim que Jesus sobe no barco, mas faz questão de trazer o detalhe que eles estavam lavando rede. Pedro estava no meio, lavando rede. Glória. E eu trago algo aqui de detalhe o seguinte, porque a própria Bíblia vai dizer que ele não tinha pescado nada. E o que suja a rede? Peixe. E por que ele está lavando a rede se ele não tinha pescado peixe? Pegou? Entrega tudo. Segura aí. Quem passasse na beira da praia, ele era pescador profissional. E vê se ele lavando rede, deduzia alguma coisa ele pescou. Ixi. Mas ele sabia no interior dele que a madrugada toda ele não tinha pegado nada. Mas quem passava tá achando que Mas quem achava que ele pegava, porque tá lavando rede. O que suja a rede é a escama do peixe. É o peixe que parte, é o peixe que espremido ali vai ali através da sua sujeira expelida, sujar a rede. E por isso é o motivo de lavar a rede. Mas ele não tinha pegado nada, mas estava ali. Ele estava aparentando, camuflando Jesus, uma coisa que não era a realidade. Meu Deus! E o que é isso? Tem muita gente que às vezes vai para a igreja e ali
às vezes na vergonha ou Quer acanhado passar por uma coisa que não é. Isso. Ih, Coloca Jesus. maqueia um sorriso no rosto, mas a realidade é só lágrima. Ih, Jesus. Ela tá fazendo o quê? Ela tá lavando rede, escondendo a realidade. Meu Deus. Só que Jesus escolhe o barco dele para entrar. Porque ali ele está demonstrando mais uma vez, de diversos exemplos na Bíblia, a prova da sua onisciência. Glória. Ele sabia que a madrugada dele toda, independente de onde Jesus estava, se ele estava dormindo na madrugada, se ele estava orando na madrugada, ele sabia que naquela manhã ali, Pedro não tinha pegado nada. E diante de todo mundo, ele tinha pegado alguma coisa. Mas Glória Jesus a Deus. sabia, sua pesca foi frustrada. Oh, glória. Oh, glória. Jesus conhece Na a nossa verdade, verdade. Jesus não trabalha com xerox, não. Jesus trabalha só com o original. Ih, Jesus não sabia, então ele foi lá e trabalhou. Glória a Muito bom, muito bom. Deus. Arrancou a aparência de Pedro. Muito top, muito top, muito top, muito top. Versículo. É o versículo de número 3 ainda, né? 3, vamos 3. E ele. Nós vamos deixar essa porção para o Paulo. Pode. E ele entrou em um dos barcos. Viu dois, mas entrou só em um. Que era de Simão. E lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentou-se e ensinava do barco a multidão. Meus irmãos, Jesus quando entra no barco, isso é muito interessante, isso é muito forte. Jesus primeiro chamou, né? Pediu. Ele não entra em lugar nenhum sem pedir, sem dar autorização. Ele Muito entra... Ele não mandou, não, né? Não, ele entrou, pediu, Glória a Deus. Humildade. emprestou ele o barco, ele entrou e se assentou. Se você convida Jesus para entrar no seu barco, ele vai se assentar. E quando ele se assentar no seu barco, ele vai te usar e você vai poder falar para a Deus. multidão. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Porque se não convidar Jesus para entrar, ele até pede. Glória. No caso, foi isso que aconteceu. Ele até pede, me empresta o teu barco. Mas se Pedro também tinha o direito de falar, não, o barco é meu. Glória a Deus. Glória a E Deus. se Pedro não falasse, o barco é meu, eu não vou emprestar. Ele não tinha recebido a porção. É Deus pedindo Hã? para alguém, Deus se limitando a ponto de pedir para alguém para entrar no barco. Quantas vezes Deus está falando conosco, deixa eu entrar no teu barco e nós não estamos deixando? É isso aí. Deixa ele Quantas entrar vezes- nessa Quantas casa aí. vezes nós estamos falando assim, Apocalipse. Deixa eu Esse entrar. é a sua porta. e nós estamos fechando a porta para Jesus entrar no nosso barco e estamos falando que a tempestade só está aumentando. É porque nós não deixamos Jesus entrar no barco ainda. Verdade. E qual que é a posição sentimental de Pedro ali? Igual eu tava falando, Jesus, eles camuflaram. Ele estava camuflando a realidade dele. Mas qual que era a realidade sentimental? Eu tô frustrado. Frustração. Sou pescador profissional, vivo de peixe, e a noite toda tentei e não peguei nada. Ele está frustrado. Mas Jesus escolhe o barco dele ali, entra no barco dele, e a questão, o versículo que o pastor leu, o versículo de número 3, é o segredo de Jesus para a nossa frustração. O que Jesus fala para ele? Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, e lhe solicitou que afastasse um pouco da terra. O segredo para as nossas frustrações ser solucionado, afastar um pouco da terra. O problema é às vezes que a gente está muito Envolvido. frustrado, mas a gente Tá está no envolvido raso. demais com a terra. É. Tá E o muito segredo raso. é isso, ó, desliga Afasta um pouco da terra, vai para outra dimensão, afasta um pouco da terra. O segredo de Jesus para a vida. Justamente. Muito bom, muito Versículo bom, 4, muito bom. Marra. Muito bom. Quer falar? O 3 aqui eu achei interessante, pastor, porque quem que apertava Jesus no versículo 1? A multidão A multidão. Mas quem que recebeu o milagre? foi aqui no versículo 3, que você É. fala, Simão. Simão. Peraí, a multidão está querendo palavra e valoriza Jesus, a ponto de apertá-lo. Aí Jesus tira o foco da multidão e vai para alguém que nem conhece Jesus, nunca viu Jesus, nem procurou Jesus e opera um milagre na vida dessa pessoa. Mas que matemática, que justiça divina que é essa? A multidão tá ali pedindo Jesus milagre, querendo a palavra de Jesus, querendo se relacionar com Jesus. Aí Jesus tira o foco da multidão. Pedro não fez nada. Pedro pra- não fez nada. Pedro não quem conheceu Jesus. Mas quem sai com milagre no final? É Pedro. Mas se a gente for analisar, essa matemática tá errada, gente. Quem merecia mudança, milagre ali, vitória no final, da multidão aqui, os únicos que foi discípulo de Jesus eram os que estavam no mar, frustrado, que saiu da pesca maravilhosa. Nenhum da multidão aqui, ó, foi discípulo de Jesus. Aqui no capítulo 5, ele chama Pedro, André, Tiago e João, né, os dois filhos de Zebedeu. Então,
você percebe que aqueles que buscavam a presença e a palavra de Jesus não recebem milagres. Mas aqueles que não buscavam a presença e o milagre de Jesus recebem Jesus como mestre, se tornam discípulos e também recebem milagre. Humanamente falando, dentro da nossa ótica, a gente lê nesse texto, a gente fica assim, não, Deus foi injusto. Mas espera aí, Deus foi injusto? Nessa multidão toda, nesse grupo de gente que estava aqui em Lucas 5, tanto Pedro e os homens que estavam no mar, quanto a multidão, quais que estavam frustrados? Era a multidão? Não. A multidão já tinha Jesus. Estava na terra, mas tinha Jesus. Estava perto, estava sem milagre, mas tinha Jesus. Aí Jesus vira a atenção para Pedro, para João e para a galera que estava no mar. Isso aí é injusto? Não é não. Porque Jesus nunca vai ver você frustrado e vai te deixar na frustração. Nunca vai te ver morrendo e vai te deixar morrer. Nunca vai ver a tua família perecendo e ele estando perto, ele podendo ajudar. Ele sempre vai pedir para entrar no teu barco. Sempre vai estar na porta batendo. Se você abrir, ele entrará, ceará com você e você com ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Versículo Deus. 4. Versículo E 4. quando ele terminou de falar, disse a Simão, na minha tradução está velejai, né, Volte ao mar. para o profundo e lança as redes para um arrastão. Na sua tradução está... Faze-te ao mar alto. A expressão do Senhor aí, Jesus mandou Pedro ir para onde, pastor? Gostei dessa expressão, para o profundo. Para Então, o profundo. o milagre não está no raso, não. Não, tá. Vai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Então quer dizer que tem gente que quer ver milagre, mas quer ficar no... No raso. Ih, Jesus, Quer meu ficar Deus. vivendo só No raso. No raso, mas aí aqui Jesus está mandando ele ir mais para o Então, fundo. então, quanto mais profundo eu descer, Mais milagre tem. mais Jesus Mais de intimidade vai Nazaré. ter. Glória a Deus. Existem milagres que só estão no profundo. Quem vive na superficialidade nunca vai encontrar. Quero milagre, pregador. Quero milagre, pastor Robson. Qual que é o conselho, pastor? Profunda o oceano Glória. do Espírito. Oh, glória a Deus. Preciosidades. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. E só um detalhe aí ainda no versículo 4. E ele terminou de falar, Ó, né? Tem gente que nem esperou Jesus terminar de falar e tá querendo milagre, né? Jesus está falando aí. Jesus tá falando ainda. E quando Jesus não acabar de falar, meu irmão, tem milagre não. Espera Jesus acabar de falar. Jesus está Jesus. falando. Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória. Então milagre só depois da... Da palavra. Palavra. Então, A conclusão de Jesus vai gerar o milagre. Aqui- Ah, não, por que eu não recebi ainda? Porque Jesus ainda está falando, está no processo. Valoriza a palavra depois milagre. Então tem gente que quer viver milagre, mas não Certo. entende que o que vem primeiro é prioridade. O que vem primeiro é prioridade. O que Jesus priorizou? A palavra ou o milagre? A palavra. Ensinamento primeiro para depois Glória. usufruir. Dentro desse raciocínio, quando Jesus foi tentado por Satanás, Mateus capítulo 4, Jesus já falou assim, se tu és, dentro dessa linha de pensamento, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. O diabo falou para Jesus, o diabo lançou essas palavras para Jesus. Qual que foi a resposta de Jesus? Nem Só de Pode pão. bom, viu? Ixi, nem só de pão viverá o homem, mas... de toda a palavra. Transformar a pedra em pão era Não, milagre. Era milagre. E Jesus está falando assim, nem só de milagre viverá o homem, mas de palavra. Pegou? Se você tem palavra, tem milagre. Ih, Jesus. Não, eu quero um milagre na minha casa. Valoriza a palavra, A palavra. que a tua casa é valorizada pelo Deus da palavra. Porque aquela transformação da pedra no pão era um milagre. Era um milagre. Nem só de Glória pão, a Deus. Nem só de milagre. Se você Glória tem a a palavra, Deus. tem milagre. Quem desvaloriza a palavra de Deus, desvaloriza o Deus da Da palavra. palavra, da palavra. Você está ensinando isso, você não troca, igual o pastor Reginaldo Ribeiro falou lá, você não troca o duradouro pelo passageiro. O pão tem validade, a pedra não tem. Ih, Jesus, glória, Isaac. Fala esse negócio devagar, Isaac. Você não pode entregar esse negócio pra Entrega, mim, não. Tem que Não, ser pastor. devagar. Pega isso aqui que o Isaac tá falando. O pastor Fala isso. Reginaldo Ribeiro ensinou assim, que a gente não pode trocar o que é duradouro pelo que é passageiro. O pão tem validade, a pedra não. Pão é perecível. Momento, né? Nem só de pão viverá o homem. Então Satanás estava querendo que Jesus trocasse aquilo que era permanente por aquilo que era momentâneo. Trocar a proposta pelo propósito.
Glória a Muito Deus. bom, muito forte. Glória a Deus, glória Versículo a Deus. glória a Deus. 5. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu quero fazer um questionamento sobre o versículo 5. Pedro, Simão, aqui no verso de número 5, esse nome Simão, Jesus depois trocou para Pedro, né? Cefas, que é pedra. Ele era discípulo de Jesus aqui? Não. Aqui que vai ser a chamada dele. Aqui no Ele versículo... está sendo preparado para ser chamado. Fica com a Bíblia aberta aí. Lucas 5, verso 5. E respondendo Simão disse: Mestre. Sem conhecer. Peraí. Já estava entrando. Peraí. Ele não conhece Jesus, não? Mas ele está chamando de Ele não é discípulo de Jesus, não? A palavra mestre no grego é didáscalos, professor, instrutor. Então Pedro não era discípulo de Jesus ainda, mas já se posicionava como mesmo mestre. Quer dizer, o senhor é professor, eu sou aluno. Ele não conhecia Jesus, mas ele se manifesta como aluno de Jesus, mesmo não sendo... Ele já se rebaixou, né? Eita glória, isso aqui é top. Mas olha como que a confiança traz responsabilidade. Porque ele está demonstrando através da sua posição uma confiança em Jesus. Colocando Eu Jesus elevado. tentei a noite toda, eu sou pescador. Eu tenho técnica, eu tenho estratégia. A noite toda eu tentei, mas nada eu peguei. Mas conforme a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas a confiança traz uma responsabilidade. Por quê? O que vai motivar ele a lançar a rede de novo é o fato de Jesus ter mandado ele lançar a rede. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, eu confio no Senhor, por isso que eu vou lançar a rede. Mas se der errado, a responsabilidade é do Senhor. Porque eu só vou lançar a rede porque o Senhor está mandando eu lançar de novo. Então a confiança, ela traz consigo uma responsabilidade muito grande. Isso, Glória a Deus. É isso mesmo. Muito Glória a bem, Deus. isso De mesmo. quanto mais é dado, mais é cobrado. Sobre a tua palavra, pastor, a palavra sobre, eu estava pensando aqui agora, é diferente de sob, não é? Sobre é em cima. Em cima. Por exemplo, eu estou sobre a cadeira. Isso. A cadeira está por É baixo, eu estou por você cima. está- Sob é por baixo. Subterrâneo, né? Embaixo. Isso. Sobre é por cima. É, sob é subterrâneo. Sub é por baixo. Sobre é por cima. Quer dizer que Pedro pegava a palavra e colocava ali embaixo. O que é isso? Base. Base. Estrutura. Eu vou em cima da palavra. Isso. Nem barco mais, não é. Agora esqueceu o barco e está olhando a palavra. Então quer dizer que ele para de andar no barco e começa a andar na palavra. Glória Aí já a Deus. A Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que Pela nós fé. vimos. Não pelo que vem, mas pela fé. Pela fé. O justo viverá. Da fé. Da De fé. fé em fé. De O fé em justo fé. viverá pela Glória a fé. Deus. E a fé é o fim fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não Se se vê, vê. mas que se espera. Glória Então, a na Deus. verdade, agora a base dele, a condução dele, o transporte dele é a palavra. É a palavra. Sobre. Glória a Deus. Sobre. Então ele foi pela palavra. É, e quem Glória a vai Deus. pela palavra, a Bíblia diz no Salmo, aquele que vai... E semeando a boa semente, ué, andando e chorando, voltará. voltará sem dúvida. Sem dúvida, ele voltará trazendo consigo os Os seus seus muros. Porque a palavra que leva é a palavra que garante. E as lágrimas servem de Glória a Deus. proveito de sorte. E isso aqui está em Pedro. Que ele vai debaixo da palavra em lágrimas, frustrado. E ele volta, Com seus molhos. eita glória, com provisão Porque, para com ele e certeza, para o que a vizinho. Bíblia não fala, mas com certeza ele poderia estar até chorando. A Bíblia não fala, mas também não tira o direito de eu acreditar que um homem que tem uma família, porque Pedro era casado, nós sabemos disso, eles viviam disso, trabalhava a noite toda, de manhã levava esses peixes para o mercado para vender para para o sustento, né? Para ali assumir todas as suas responsabilidades. Com certeza, se ele estava chorando, ele voltou, sem dúvida, trazendo consigo seus É interessante o método de Jesus, que Jesus, a gente falou da nossa prioridade, que tem que ser a palavra, mas olha do ponto de vista de Jesus, a prioridade de Jesus é nós primeiro, depois os nossos problemas. Porque antes, o problema de Pedro é o quê? Peixe. Eu não tenho peixe, eu não tenho minha provisão. E o problema, Jesus olhando para ele, o problema de Jesus era Pedro. Glória. Então, assim, antes de Jesus resolver o problema de Pedro, Jesus queria resolver Pedro, por isso que ele pregou primeiro. É igual a viúva de Naim. Né? É O igual camarada vai na igreja e recebe milagre, mas continua com a vida do mesmo O jeito. caráter é a Não mesma sei, coisa. O caráter não muda. Olha a viúva de Naim. A viúva de Naim. Jesus chega e Naim está tendo um enterro, está saindo para velar o filho único dela. A mulher já era viúva, já perdeu o marido, perdeu o filho agora. E o problema dela é o filho. O filho morreu e o filho quer trabalhar, o filho quer trazer o sustento para casa e a provisão.
O problema dela era o filho, mas antes de ir no filho e ressuscitá-lo, Jesus vai na mulher e fala com ela, não chores. Então, antes de resolver Ele poderia ter ido direto, problema, né? Porque nada pedir, mas primeiro eu vou resolver aqui, porque não adianta. o meu problema, Mas- eu quero resolver primeiro você, depois eu resolvo o seu problema. A minha prioridade é sua alma. A minha prioridade é você. Essa alma que tá amargurada. É, Glória a Deus. Antes de Deus fazer através de nós, ele faz em nós. glória a Deus. Pedro, na segunda peça maravilhosa, para me concluir aqui esse raciocínio que eu achei interessante, João 21, ele vai Pedro. Segunda pesca, João 21, Pedro está no mar, ele negou Jesus, chorou e foi para o mar pescar. Aí a Bíblia diz que ele vem até Pedro, João, André e nosso irmão Tiago, estão no mar. Ele chama Pedro e quando ele, naquele raciocínio de Pedro que a gente conhece, ele pergunta a Pedro 2, 3 vezes se ele amava a Jesus. Aí Pedro respondeu, te amo, te amo. Jesus pergunta, tu me amas? Ele fala, eu te amo. Aí Jesus trabalha no caráter dele, apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele trata Pedro ali para depois fazer através de Pedro. Dá uma responsabilidade. Dá uma responsabilidade. Então é isso, a gente às vezes quer fazer e ser o homem que Deus usa, mas ser homem de Deus é diferente de ser o homem que Deus usa. Ser homem que Deus é homem que tem, o homem de Deus é homem que tem contato com o céu. Homem de Deus, homem que tem contato com o céu, tratado por Deus. Homem que Deus usa, homem que tem contato com a terra, contato com o microfone. Então Deus, antes de fazer através de nós, ele faz em nós. Porque quando ele faz em nós, ele faz através e apesar de nós. Glória! Em nome de Um Jesus. fala da comunhão, o outro fala do dom. Né? É verdade. Boa. Ele trata com Pedro, muito boa a ideia. do Versículo diabo. 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. E fazendo assim, na sua tradução está assim, e procedendo É. assim. Porque Jesus fala uma coisa, eu falo ao contrário, Isso. eu faço ao contrário. Ele fez igualzinho Jesus mandou, Jesus pastor? mandou, eles fizeram, não dá errado. Debaixo da direção. Não dá errado. Se Não dá fazer errado. do jeito que Jesus marcou, vai dar tudo Tá- certo. Tem dado errado às vezes, não porque a gente tem adulterado. Tem adulterado, Tem querendo mudado. arrumar um jeito. Ah, um jeitinho Vocês vão brasileiro. lembrar de Jesus, o negócio tinha que ter paciência, apesar que naquela Sabe, época ali, Abraão. depois de 10 anos, era permitido arrumar uma concubina para fazer o papel da esposa, mas ele poderia. Tentou ajudar Deus no Tentou milagre. ajudar Deus, aí deu o que deu. Então, se nós fizermos do jeito que Jesus mandou, é 100% É tiro e queda. tiro e queda. Jesus Eita, sabe Abraão. Então, proceder do jeito que Jesus fez. Agora, observa que Jesus está ensinando homens experientes. O que é que Jesus entende de pesca? Humanamente Eles poderiam falando, falar assim, quem é o senhor? Porque aqui a você é chamada... carpinteiro, rapaz, você entende de barco, mas de pesca? É, porque muitas das vezes Deus às vezes vai usar essas pessoas. Às vezes Deus usa as pessoas assim, que não entendem. Humanamente falando, né, pastor? Humanamente é ignorante. É te dar um conselho, às vezes pela prepotência, falar, vou ver esse camarada não. Mas pela humildade, ouça. Porque às vezes é Deus falando com você. É igual a serva na casa de Naamã. Naamã. Uma pequena, mas é escrava, vou ouvir, ouça. Porque às vezes é Deus te dando a oportunidade. Então eles procederam do Muito jeitinho top, que Jesus falou. muito top. Toma o Paulo aí, ó. Fala, Paulo. Tá claro, isso mesmo. Versículo 6. Procedendo do jeito que Jesus manda. Eu me lembro aqui, quando Jesus falou com Moisés, quando Deus falou com Moisés, né? Ali na rocha, para ele falar com a rocha que ali ia sair água, e Moisés foi, bateu o cajado sobre a rocha, e Deus falou com ele para falar. Toca na rocha, né? Toca na rocha. Ele foi, bateu na rocha. E às vezes Jesus dá um projeto para a gente executar de uma forma e a gente quer fazer de outra forma. E a consequência foi que ele entrou na Terra Prometida. Mas tem consequência. Tudo aquilo que Deus falou para você fazer de uma forma e você faz de outra, A consequência. É engraçado que saiu água, né? Sai, pô. Né? É porque tem gente que fala assim, viu, eu fiz tudo errado e ainda deu certo. É porque, calma. O finalzinho, Calma, nem tudo que deu certo. Certo quer dizer que tá certo. E Tá nem certo. tudo que tá dando errado quer dizer que tá errado. Porque não chegou na conclusão. Agora, uma coisa que me chama a atenção no versículo Glória a 6. Deus. E fazendo assim, nós já pegamos aqui que eles fizeram, pegaram uma grande quantidade de peixe. Por que foi uma grande quantidade de peixe? Porque Jesus, posso para ele, Pedro já lançou no meu rosto, porque ele trabalhou a noite toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Já começou você a trabalhar a noite toda e pegar 2 lambarinhos? Jesus é esse.
Não, trabalhou a noite toda. Ele é Jeová Jireh, Deus de provisão, meu querido. Não, eu vou além. Eu imagino Jesus a madrugada toda escondendo peixe para de manhã pescar Pedro. Ah, essa foi Valeu. forte. Essa vou até anotar aqui. Justamente essa daí. Jesus foi o maior pescador aqui de Lucas 5. Essa foi agora. Ó, Pedro pesca um tanto de peixe, mas Jesus pesca Pedro, que em Atos 2 pesca 3.000, que em Atos 4, verso 4, pesca 5.000. Então Jesus pescou um, que através desse 8.000. E um que deu trabalho. Justamente. Um que deu trabalho, que negou ele 3 vezes, que deu espaço para Satanás, um sermão duro, Senhor, que sermão é esse? Para trás de mim, Satanás. Que chegou diante dele, aí Jesus fala para ele assim, Pedro, o inimigo pediu para te peneirar, mas quando tu converteres, ou seja, você é meu discípulo, todo mundo te dá a paz do Senhor, te Não é cumprimenta crente, e tal, né? mas ainda não é convertido, Getsemane. que vai pro Getsemane com a espada errada, com a arma errada, tipo assim, se eu se der errado aqui, eu resolvo aqui. Se não der certo na palavra, eu resolvo aqui do meu jeito aqui. Então, assim, Jesus tratou um homem desse todinho que desvia totalmente em João 21, né? Que volta o cenário todo de Lucas 5, que ele está pescando nu. Ele investe em tudo que ele larga aqui em Lucas 5. Ele investe em tudo aí, um homem que está pescando nu. Aí Jesus vai e resgata esse homem todinho, tipo assim, não tem projeto falido para Jesus. Aí eu Glória! minha passagem. Eu lembro de uma passagem de Jó 14:4, que vai dizer assim, na tradução atualizada é melhor, que não temos atualizada, vai falar assim, pode tirar algo puro do impuro? Quem? Aí a resposta tá assim, ninguém. Mas a atualizada traz assim, nem um homem sequer. Então, assim, só Deus pode tirar algo puro do impuro. Só Deus pode transformar um traficante num homem de Deus, uma macumbeira e uma serva líder do círculo de oração. Deus consegue extrair algo bom do podre. É um Deus que recicla aquilo que a sociedade toda exclui. Deus vai e resgata ele. Para mim, o que eu falei, o lugar que Jesus, na minha opinião, viu, pessoal? Na minha opinião, Jesus deveria trabalhar na SLU, Sistema de Limpeza Urbana. Esse mesmo. Ô, pastor, se eu fosse... Aqui, ó, isso aqui é opinião minha. Se eu fosse Jesus para escolher um discípulo, sabe onde que eu ia? Lá na escola de Gamaliel. Se eu fosse Jesus, eu vou escolher discípulo, tá, pai? E o currículo? Ó, tem que ser fariseu, PhD, ou saduceu, ou escriba, ou essênio, ou zelote. Tem que ser alguém formado, intelectual. Quando Nabucodonosor foi levar o povo, você viu que ele fez uma escola. Ele fez Jesus, não, Jesus chegou pra cá. Não, eu sei mesmo. Foi aonde? Nos lugares improváveis. Quase improváveis. Glória a Deus. O que é extraordinário não é o instrumento, é o propósito no qual o instrumento é utilizado. O instrumento é improvável, mas o propósito que é usado é extraordinário. Deus, mesmo você sendo improvável, vai te usar para um propósito extraordinário. Versículo 7. 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. No versículo 6, as redes até se rompiam, né, pastor? Agora ela está comprometendo O barco barco. que está vazio. Então, no versículo 6 tem as redes sendo comprometidas, e no 7 é os barcos barco. quase sendo comprometidos. E agora no versículo 7, pessoal, já tem sinal. Então, você só ficar correndo atrás de sinais. Tem não. E esses sinais seguirão os aos que que creem. crerem. Então, Glória a Deus. ele fez. Agora, tem um. Pedro foi debaixo da palavra. Foi debaixo da palavra. Eu estava lendo algum artigo aqui, uma vertente, diz que no alto mar, pessoal, no alto mar, a nossa voz, ela diminui. Barulho do mar, né? Ela diminui por causa do mar 7 vezes mais baixo. Por isso que ele está fazendo sinal, porque se ele gritasse, Não adianta. não adiantava. Pastor. Aí ele está fazendo sinal. Então tem vezes que gritar não vai adiantar. Isso, não vai. Tem que ter sinal. Aí ele está maneando a cabeça ou acenando a mão. Para quem? Para aquele outro barco que Jesus tinha visto. Chegou a vez dele. Vai chegar a vez. Agora, uma coisa interessante, que muitas das vezes, escuta só isso. O barco de Pedro enche, Jesus viu 2. O barco de Pedro enche
O outro que Jesus viu está vazio. Glória. Muitas das vezes, para Jesus encher o meu, Ele tem que encher do outro. eu tenho que aprender que Jesus tem que encher o outro Primeiro. Base bíblica, pastor. Segura aí. Ah, Jesus Profeta. de Nazaré. Lá vem. Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Vamos fazer o seguinte. Segundo Reis 6. Chama os seus filhos, 4. sai na vizinhança, pede os vasos vazios dos vizinhos emprestados. Ixi. Ou seja, encheu dos O vizinhos que não é seu. para depois encher. Jesus de Nazaré. Então, outro. Olha que Elias falou para Eliseu, se tu me vires subir, aí isso tudo que você está pedindo vai acontecer. Porque tem gente que está esperando o outro cair, o outro adulterar, o outro pecar para tomar o lugar dele. Primeiro você tem que ter o desejo de ver Deus elevar, exaltar alguém. Olha, alguém um dia me perguntou assim, Pastor Robson, quando é que Deus vai concretizar o meu sonho? Quando, aí eu respondi para a pessoa, quando você aprender a interpretar o sonho do outro. Observa que José, ele só vai cumprir o que ele sonhou quando ele interpretou o sonho do outro lá na cadeia. Ixi, o do outro cumpriu primeiro que o dele. Tem gente que só sabe interpretar o sonho dele, mas do outro não pode. Então é isso aqui. O barco de Pedro enche, aí depois ele vai fazer um sinal para o outro que está vazio. Então não se preocupa não. Então qual que é o sinal que Deus vai me usar? Quando você vê que Deus está usando o seu irmão. Glória a Deus. João 3,31, o pessoal falou, ô João Batista, Jesus está pregando aí, ó. Jesus você não vai preocupar não? Aí o que João fala, pastor? Convém que ele cresça e eu diminua. João falou assim, que eu diminua e ele cresça. Olha que sentimento Aí interessante. teve alguém mais ousado que falou que eu morro, né? Como é que é o pregador? Eu vou falar. Quem diminui pode crescer um dia. Quem diminui para crescer um dia. Então eu vou igual Paulo, Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo. Eu não estou diminuindo. Quem morreu não tem como crescer mais. Não, quem morreu já tá morto e não tem como crescer. Então, interessante. Vamos lá. João falou, convém que ele cresça, eu diminua. Aí lá na frente, Jesus fala assim, o que foste ver no deserto? Uma cana agitada Pelo vento? Ou um profeta? Não. Muito mais do que profeta. Alguém vestido com roupas belas, esse tipo Não. de pessoa você encontra no palácio. Você encontra no palácio. Você encontrou um homem lá que vestia roupa de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto. Aí, Jesus falou assim, mas nascido de mulher. Não houve profeta? Peraí, pastor, fala mais alto. Maior. Menor? Maior. Maior do que? Nascido de mulher. Não houve profeta maior do que João. João. Mas lá atrás, quem falou assim, convém que ele cresça e diminua? Se você crescer aqui, ele próprio te... Isso. Então aquele que diminuiu lá atrás, Jesus honrou e Lá na o exaltou diante dos Lá na homens como o maior de todos os profetas. verdade. A humildade precede a honra. Glória Então a aqui, Deus. o versículo 7. Então tem sinal no versículo 7. E os barcos agora estão cheios. E é sobre medida, né, pastor? Porque a Bíblia fala que eles Quase. eles começaram a afundar, a ponto de começarem a afundar, mas não afundou. Tem medida, porque senão milagre vira tragédia. Então, assim, Mas tem vida de gente aí que eles acham, depois que recebeu isso, a Bíblia diz que as riquezas do Senhor não nos traz dores. Uhum. Né? A riqueza do Senhor Não acrescenta. não acrescenta dores. Então, aí já vai da pessoa. Deus abençoa, cura, abre a porta, a pessoa some. Então, essa pessoa não estava... Não é que Deus, de forma alguma, Deus vai errar. Nunca vai acontecer isso. Quem errou foi a pessoa, porque não soube Administrar aquilo que Deus Glória a deu. Deus, interessante. Então, aqui quase. Mas Quase. não rompeu. Glória a só Deus. pedido. A ponto de Pedro trocar essa bênção pelo abençoador. Deus né? nunca vai te dar algo para você sair fora da presença dele. Até pelo contrário. vai lá, Paulão, no 8. Oi, Paulo. Oi, perdão. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelho diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Glória a Deus. Espera aí, que interessante. Ele manda Jesus afastar-se dele?
Mandou. O temor verdadeiro é esse, né, pastor? Ele reconhece, né? A hipocrisia acabou que tem gente que reconhece o pecado, mas não, eu sou crente ainda, eu estou próximo de Deus. É. Pedro, Jesus está aqui no meu bar. ele- Jesus está aqui, eu sou perfeito. eu sou crente, rapaz, eu sou perfeito. 30 anos da Assembleia de Deus, eu sou pastor. Não, Jesus está próximo de Ele mim. falou que eu sou pecador. Agora, uma coisa que me chama a atenção, nós, por causa do horário, pessoal, nós vamos acelerar um pouquinho, que o Paulo leu ali que ele falou que ele era o quê? Pecador. Então tá, então vamos lá, pessoal. Pedro reconhece que é pecador. Diante de uma multidão, Jesus. Tá, mas o barco tá vazio ou cheio? Tá cheio. Ah, aí que tá o detalhe. Eu reconhecer que eu sou um pecador com barco vazio é fácil. Agora eu quero ver eu reconhecer que eu sou um pecador com barco cheio. Deus te honrando. Deus te com honrando. carro, dinheiro, Saúde. saúde. Aí passei, eu sou um miserável. Muita Agora, você agenda. tá na pitimba, sem dinheiro, sem nada, isso é fácil. Agora eu quero ver reconhecer que é um pecador quando as coisas estão indo de vento a pouco. Não, e o interessante é que ele fala, afasta-se de mim. Peraí, a pessoa que honrou o barco dele, que ele sabe que é a fonte que pode honrar mais, Proveu que tudo pode pra ele. prover mais, ele vai falar, não, eu quero ser mais perto. Não, quero. É. Interesseiro, né? Interesseiro. é. Eu quero ser mais perto. Quanto mais ele estiver perto de mim, mais milagre. Não, Senhor, afasta de mim. Eu não sou digno dessa honra, eu não sou digno do que o Senhor tem feito. Eu não sou digno do que o Senhor tem cuidado da minha casa do jeito que tem cuidado. Eu não sou digno do Senhor ter me dado a presença do Senhor como o Senhor tem me dado. Então ele reconhece que Jesus tinha que se afastar dele. Interessante. A gente ora pedindo para Jesus se aproximar. Às vezes quando ele aproxima, ele não surpreende tanto. Ele fala, não, Jesus, para. E você pode ver que a maioria das pessoas que está na igreja, que estão na igreja, eu falo literalmente na igreja, que por interesse, pode saber que essas pessoas até hoje não reconheceu que é pecador. E outra, as pessoas que às vezes fingem que é mais santa são as pessoas que estão mais distantes de Jesus. Porque pelo texto eu entendi que quanto mais próximo Jesus está, mais são reveladas as nossas pecaminosidades. Quanto mais próximo Jesus está de alguém, mais essa pessoa vai se humilhar diante de Jesus. Quanto mais íntima uma pessoa for de Cristo, mais ela será humilde e reconhecerá os seus erros. No caso de Pedro. O 9 é um complemento dessa questão de interesse, porque o 9 fala assim, ó, por quanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Ah, então quer dizer que... Pode. Eles estavam alegres com a pesca, que agora o barco tá cheio. Ele tá cheio de companheiro. Mas os mesmos estavam com ele na madrugada na pesca assustada. Verdade. Né? Porque ele tá com ele só no barco cheio também é fácil. Glória A gente cercar de companheiro com o barco cheio, é tranquilo. E quando o barco tá vazio? Mas eles estavam lá com ele na No madrugada. início, né, Isaac? Da Devia tristeza. se alegrar, né? É porque Não às ficou vezes... triste não, né? Não. Porque quando Deus vai chamar Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, Moisés tem uma preocupação na mente de Moisés, porque Moisés, na mente dele, ele achava que Deus deveria chamar o seu irmão Arão. Isso. Aí ele está preocupado, depois, se meu irmão, aí Deus falou assim, não, mas quando ele te ver, ele vai se alegrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é Então, um forte. crente fiel, ele não entristece quando vê que o barco do outro está cheio. Porque Glória tem a Deus. gente, Se alegra. tem gente que adoece com a nossa saúde, É. que se entristece com as nossas alegrias. Né? Aí voltando a viúva de Naim, é o mesmo fato. Jesus está abraçando a mulher, falando não chores, enquanto aqueles que se diziam amigos dela estão carregando o caixão dela. Não parou, né, Isaac? Eles não O texto pararam. diz que eles não Aí a pararam. Bíblia diz que Jesus solta a mulher e vai até a frente do caixão e toca Manda no parar. esquife. Qual que é mais difícil, Isaac? Chorar com os que choram, que é um mandamento bíblico, ou se alegrar com os que se alegram, alegrar. que é outro mandamento? Qual que é mais difícil? Alegrar. Alegrar. Porque chorar, todo mundo fala. Até Chorar, cachorro tem dó de quem tá passando por prova. Olha, né, Jó. de mendigo. Olha, Jó. Justamente. Agora, falasse, vem aqui em casa que eu consegui. O meu carro! Meu carro, a minha Aí casa. a pessoa minha fala assim, casa. nossa, Jesus, Ah, eu também não, vou não, eu conseguir. vou o lá meu. não, porque pô, aquele fulano tal tá arrogante. Não tá arrogante, é você que não sabe lidar com As as coisas com vitórias do alegria. outro. Glória Então a Deus. quer dizer que essa pessoa não é companheiro. Glória a Dentro Deus. desse contexto, Desse contexto. essa pessoa não é companheiro. Companheiro que é companheiro se alegre com alegria. Com alegria do outro. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória Vamos a lá. Deus. Versículo de número 10, para não acelerar, pessoal. A gente tá correndo O tempo aqui. já findou. E assim também,